Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez, cumprimento os irmãos. Que bênção, nosso culto está uma bênção. Glória a Deus por isso. Quero convidar vocês a colocar de pé e abrir a sua Bíblia comigo. O livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 1. Livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 1. Glória a Deus. Oséias é o primeiro livro dos profetas menores. Então você vai encontrar Isaías, Jeremias, Daniel. Depois de Daniel, Oséias é o primeiro livro que nós encontramos ali na seção dos profetas menores. Oséias capítulo 6. Quem encontrou, diga amém. Diz assim o texto: venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as nossas feridas. Curva a sua cabeça, mas não feche a sua Bíblia. Querido Deus e bondoso Pai, somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. Obrigado a Deus por estarmos na Tua casa, em volta à Tua palavra. E o meu pedido nessa oração é que o Senhor abra o nosso entendimento, abra, ó Deus, o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos entender a Tua palavra e que ela venha de encontro, ó Deus, com a nossa necessidade. Nós oramos nessa noite e pedimos, em nome do Senhor Jesus, amém. Podem se sentar, não feche sua Bíblia. Na semana passada, quando eu estava orando, lendo a Bíblia, meditando na palavra de Deus, o Senhor me trouxe à memória esse texto. E eu fiquei muito feliz. Eu falei, olha, a palavra que Deus tem para a igreja é uma palavra muito boa. Aquele que fez a ferida também a ligará. E eu ia caminhar pelo caminho de que o mesmo Deus que faz a ferida, o mesmo Deus que trata com o ser humano, é o mesmo Deus que cura. E eu fiquei muito animado. Eu falei, Senhor, obrigado por essa palavra. Que maravilha, que palavra necessária. Às vezes nós somos feridos, mas não é feridos pelo inimigo ou por pessoas que nós não gostamos ou não gostam da gente, pessoas que são nossas inimigas, pessoas que não gostam de crente. Às vezes nós somos feridos pelo próprio Deus. Só que, da mesma forma que nós somos feridos por Deus, nós também somos sarados por Deus. Essa era a linha de raciocínio, obrigado. Essa era a linha que eu ia caminhar. Porém, quando eu fui estudar o texto um pouco mais a fundo, quando eu fui trabalhar o texto, pesquisar o texto, eu entendi que Deus, na verdade, Ele tem um outro contexto para essa palavra. Muitas vezes nós lemos, de repente eu já li, você já leu, ou nós ouvimos uma palavra de que Oséias capítulo 6, versículo 1 é uma promessa bonita de Deus de restauração. Uma promessa de conforto, um consolo de Deus de que nós iremos ser curados pelo Senhor. Mas quando nós vamos caminhar pelo texto, trabalhar o texto, nós entendemos que não é bem assim que Deus está falando ali. Quando nós olhamos para Oséias capítulo 6, versículo 1 até o versículo 3, não é Deus que fala isso para o povo. Deus não fala, olha, eu estou ferindo vocês e eu vou curar vocês. Não vem de Deus. Também não vem do profeta. Olha, o mesmo Deus que feriu vocês vai curar vocês. Não é a palavra do profeta.
E aqui já começou a dar um nó na minha cabeça, porque eu falei, bom, se não é a palavra de Deus e não é a palavra do profeta, então de quem é essa palavra? E se a gente começar a olhar um pouquinho mais com calma, nós olhamos no capítulo 5, versículo 15, que Deus está dizendo, então eu irei e voltarei para o meu lugar, até que reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando angustiados, eles me buscarão ansiosamente. O capítulo 5, versículo 15, ele continua no capítulo 6, versículo 1, não tem parada aqui. É um discurso só. E quando nós vamos entendendo o contexto, o que está acontecendo, quem é o profeta Oséias, o que o povo estava vivendo, a gente começa a entender que na verdade é perigoso essa fala. Deus faz a ferida e Deus a curará. Oséias, ele é um profeta que foi levantado por Deus para julgar Israel. Então lembra disso. Toda vez na Bíblia que um profeta se levanta, é para declarar o juízo de Deus sobre o povo. Mas sobre o juízo de Deus, sobre um reinado ímpio, um reinado que não agrada o Senhor. Israel aqui, nesse contexto, ele estava debaixo do julgamento de Deus pela invasão da Síria. Eles estavam sendo atribulados, eles estavam sendo perturbados pela Síria. E em vez de abandonarem os ídolos, ao invés de abandonarem as suas práticas erradas, os seus pecados, o povo de Deus, na verdade, eles começam a fazer um cântico para Deus. E esse cântico é um cântico rápido, um cântico objetivo, para tentar tapar o sol com a peneira. Eles cantavam para Deus esse hino. E por cantarem para Deus esse hino, eles achavam que Deus de repente se esqueceria dos seus pecados, se esqueceria daquilo que eles faziam de errado, se esqueceriam da sua altivez, do seu orgulho, da sua idolatria, e então Deus aliviaria a barra para eles. Eles achavam que isso aconteceria. Eles então falavam frases bonitas, frases de impacto. E uma das frases bonitas que o povo de Israel falava era justamente essa: voltemos ao Senhor, venham, voltemos ao Senhor. O mesmo Deus, porque Ele nos despedaçou, Ele vai nos curar. Ele nos feriu e Ele vai atar as nossas feridas. Aqui existe uma teologia da conveniência. Quando as coisas apertavam para Israel, quando as coisas de Deus começava a julgar Israel por causa dos seus pecados, eles começavam a cantar essa música para Deus. Não, Deus, Ele que fez isso. Nós reconhecemos que Deus nos colocou no cativeiro, mas nós também entendemos que o mesmo Deus que nos feriu, Ele vai nos curar. E é só você olhar os versículos seguintes. Olha o que a Bíblia fala. Depois de 2 dias, versículo 2, depois de 2 dias nos dará vida. Ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós com a chuva, como a chuva fora de época que rega a terra. É uma canção bonita, não é? Povo cativo, sendo assolado pelo inimigo, cantando um cântico para Deus de esperança. Não importa o quão terrível sejam os nossos pecados, não importa o quão terrível seja a nossa idolatria, o quão mergulhado em idolatria nós estamos, um dia Deus nos salvará. Sabe por quê? Porque nós fazemos parte do povo de Deus. Nós somos Israel. Nós somos a geração eleita. Nós somos da raiz de Abraão. Nós somos da geração de Abraão. Deus tem uma promessa para o povo de Israel. Deus não nos deixará morrer. Não importa o quão terrível seja o nosso pecado. Deus não nos abalará.
Não importa o quão longe nós estamos de Deus, Deus vai vir na hora certa e vai aliviar a barra para a gente. Isso é terrível. Eles acham que por cantar, por levantar uma adoração a Deus, por louvar a Deus, Deus não vai levar em peso os seus pecados. Isso é terrível. O próprio profeta vai dizer, não Oséias, outro profeta, ele vai dizer: vocês me adoram com os seus lábios, porém o seu coração está longe de mim. Quando Oséias vai falar para aquele povo, o povo de Israel, ele vai trazer juízo. Vocês estão cantando uma coisa que não é verdade. Vocês dizem: o Deus que nos colocou no cativeiro, Ele vai nos libertar. Uma hora Deus vai aliviar para nós. Uma hora Deus Ele virá. Ainda Ele fala assim, conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós temos que conhecer o nosso Deus. Na hora certa Ele vai vir para nós. Ele virá para nós. Como amanhecer a sua vinda é certa, Ele descerá sobre nós como chuva. Toda vez que Israel era perseguido, era apertado, sofria tribulação, eles esperavam que o Senhor viria para livrar eles. E Deus já está cansado disso. O povo faz o que quer, pratica o que quer, cai no pecado, faz o que quer. E eles acham que por cantar para Deus, Deus vai aliviar as coisas. Olha o pensamento deles, eles falam assim: em 2 ou 3 dias, o Senhor virá. Ou seja, vamos aguentar isso mais um pouco, porque rapidinho o Senhor virá, e Ele vai nos livrar, porque nós temos promessa. Deus não vai levar em conta os nossos pecados, a nossa idolatria. Era uma forma de tentar barganhar com Deus. O povo de Israel queria expressar nesses versículos de 1 a 3, que Deus iria aliviar para eles. É como se Deus fosse uma máquina de autoatendimento. Deus, Ele não consegue ficar sem responder uma oração. Deus não consegue ficar sem responder um louvor. Então a gente pode praticar o que quiser, a gente pode pecar, a gente pode tratar as pessoas mal, a gente pode falar com as pessoas de qualquer maneira, com altivez, com orgulho, a gente pode fazer qualquer coisa escondida. E quando a gente vai no domingo na igreja, nós começamos a cantar, e Deus, Ele perdoa os nossos pecados. Deus alivia a barra para a gente. É como se Deus fosse uma máquina de autoatendimento. A gente chega aqui, canta uma música, e Deus recebe a música, e em troca Deus então cura você. Deus então te abençoa, Deus te dá um presente muito legal, que aí durante a semana você vai ficar feliz, porque Deus te abençoou no domingo. Você veio aqui, você cantou, você adorou a Deus, você chorou, você se arrepiou. Mas o problema é quando Deus começa a responder. Oséias 6, de 1 a 3, é o povo cantando. Mas no versículo 4, é Deus respondendo. E olha como que é dura a resposta de Deus. Que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada, que logo desaparece. Por isso, os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Olha que interessante. Deus então, através do profeta, responde essa atitude do povo que honrava a Deus com os seus lábios, mas o seu coração estava longe de Deus. Deus diz: o amor de vocês é como a névoa da manhã. Quem já saiu para trabalhar num dia bem de manhã cedo e se deparou com aquela neblina branca que você não consegue enxergar nada?
Você não vê nada. Só que quando vem a luz, o raiar do sol, aquela neblina desaparece. Deus está comparando o amor do povo que tem em Deus como uma neblina. Ele falou: o amor de vocês dura só o tempo da neblina. Quando o sol aparece, a neblina se vai. Vocês amam a Deus somente no domingo. Quando você vem para a igreja, você canta, você adora, você ouve a palavra do Senhor. E então você vai para a sua casa. E aí o amor esfria. Aí você esquece que existe Deus. Você esquece de adorar a Deus, você adora outras coisas. Você honra outras coisas. No versículo 4, Deus desmascara a superficialidade do povo. O amor de vocês dura igual orvalho, logo acaba. Questão de segundos. Assim como o sol nasce, ele evapora e some sem deixar rastro. Deus está dizendo: o arrependimento de vocês dura até a próxima crise. Isso é grave. É emocional. O amor do povo para com Deus é passageiro, é falso. No versículo 5 Deus diz que abateu através dos profetas. A palavra veio para confrontar, para cortar o ego deles e não massagear. Às vezes nós achamos que os profetas são aqueles que vão dar uma palavra de conforto e consolo para nós, mas na verdade o profeta ele vai pesar juízo. Ele vai confrontar. Capítulo 6 de Oséias não é algo romântico. Deus não está dizendo que Ele vai ferir você e Ele vai curar você. Quem está dizendo isso é o povo. Nós esperamos que Deus esqueça os nossos pecados. E quando a gente cantar ao Senhor, quando nós nos voltarmos ao Senhor, Ele vai tratar a nossa ferida, Ele vai curar as nossas feridas. Isso é perigoso porque nos deixa confortáveis para pecar. Nos deixa confortáveis para viver uma vida que não é uma vida de santidade com o Senhor. Nos deixa uma vida confortável sem oração, sem consagração, sem uma vida de adoração genuína. Nós ficamos confortáveis. E nós ficamos tão confortáveis que depois de 2 ou 3 dias nós esquecemos de Deus. Quantas vezes nós choramos no altar domingo, na igreja, prometendo que nós iríamos mudar, que dessa vez ia ser diferente, que dessa vez nós aprendemos a lição, que agora com Jesus no barco vai dar tudo certo. Mas quando chega a terça-feira, a nossa névoa, o nosso orvalho espiritual, ele acaba. E aí a gente volta a fazer as velhas coisas, volta para a velha rotina, os mesmos hábitos, os mesmos pecados. Deixa eu contar algo para você. Deus não se impressiona com as lágrimas que não geram mudança de comportamento. Eu quero que você repita comigo essa expressão. Diga assim comigo: Deus... Está fraco, diga: Deus não se impressiona com lágrimas que não geram mudança de comportamento. Para Deus isso é só um teatro. Para Deus isso é só uma encenação. Senhor, que alegria ter você no meu coração. Senhor, agora eu aprendi. Volte, Senhor, cura nossas feridas. Mas depois de 2 ou 3 dias a gente se esquece de quem é Deus. A gente se esquece do voto que a gente fez no domingo à noite. Nós esquecemos rápido. E agora? O que a gente faz com a hipocrisia? A diferença daquilo que há nos nossos lábios com aquilo que há no nosso coração. O que nós fazemos? Pastor, qual é a receita? Qual é o remédio?
O que é que Deus então quer nos ensinar? Qual é a verdade por trás disso? A verdade por trás disso está no versículo 6, leia comigo. Pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. É interessante que Deus ele encerra a discussão, depois que ele mostra aquilo que o povo canta, contra aquilo que o povo é. Que Deus não é passado para trás. De Deus ninguém engana. Que Deus ele não olha a encenação, o teatro, as lágrimas. Deus olha o coração. Assim como Deus disse para Samuel: Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o homem segundo o seu coração. Ele encerra então a discussão dizendo que o seu padrão é esse: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. No hebraico a palavra misericórdia é chesed, chesed, e ela significa amor, fidelidade, pacto, lealdade. Ou seja, Deus prefere a fidelidade do nosso coração do que rituais religiosos vazios. Deus prefere um coração quebrantado, um coração sincero, um coração verdadeiro, do que uma encenação e do que um teatro. O povo queria oferecer sacrifícios, choro, lágrima, votos, para compensar a falta de fidelidade. É legal, porque quem Deus usa para fazer isso é o profeta Oséias. Quem conhece a história do profeta Oséias? Ele é uma pessoa que Deus manda ele casar com uma prostituta. Ele ia lá, pegava a prostituta, lavava ela, mantinha uma aliança com ela: agora você é minha esposa. Mas aquela mulher, ela gostava do que ela fazia. Então ela saía de casa e ela se prostituía. E Oséias de novo ia lá onde ela estava, pegava aquela mulher e trazia de volta. Limpava ela, lavava ela e dizia: você tem uma aliança comigo. Deus fez isso com Oséias, e é duro Deus pedir algo assim para um homem. Mas Deus queria ensinar para Israel que Deus era o profeta. Deus mantinha uma aliança. Deus tinha um pacto sério com o povo. Mas o povo gostava da idolatria. O povo gostava de fazer outras alianças. O povo gostava da prostituição. O povo gostava de ter Deus como segurança, como Deus. Mas gostava também de outros prazeres. E todo momento Deus está dizendo para Israel: eu queria que vocês tivessem o mesmo nível de fidelidade que eu tenho com vocês, que vocês tivessem comigo. Não quero sacrifícios, não quero encenação, não quero choro, não quero lágrimas. Eu quero um coração sincero, eu quero um coração verdadeiro. Eu quero um coração que seja meu. Aí sim, depois disso, depois de saber que Deus quer o nosso coração sincero, então Deus ele liga a ferida de forma permanente. Quando o coração é tratado por inteiro, ele não aceita rituais de aparências. Deus prefere um coração quebrantado e consciente do seu pecado, do que um cântico bonito cantado por lábios hipócritas. De repente você está cantando aquilo que você não vive. De repente você está adorando algo que não é verdade. A verdadeira cura espiritual não acontece quando nós tentamos convencer Deus de que nós somos bonzinhos, que nós somos pobres pecadores. Nós somos pessoas que nós não conseguimos sozinhos, e nós pecamos porque nós somos fraquinhos.
Tentar levar Deus na conversa. Sabe quando você está errado e o pai pega? E você tenta conversar com o pai, tentar levar ele na conversa, e não dá certo. Deus, Ele nos cura quando nós nos rendemos a Ele. Para Deus ligar a minha e a sua ferida nessa noite, nós precisamos parar de dar desculpas. E nós precisamos começar a buscar o conhecimento de quem Deus é e mudar as nossas atitudes. Uma pessoa que realmente ama a Deus não é uma pessoa que fala que ama a Deus, mas é uma pessoa que demonstra que ama a Deus. Amém? Sabe qual foi o final dessa história? O povo tentou enganar a Deus através da sua adoração, através do seu cântico. Deus então rebate isso, fala para eles: olha, o amor de vocês só dura um pouquinho. Logo vocês estão de volta aí, adorando outros deuses, pecando de novo. O final da história foi que Israel foi levado para o cativeiro, porque recusou ouvir o conselho de Deus e mudar a sua vida. Eles preferiram colocar um curativo em vez de tratar uma infecção. Irmãos, quem aqui conhece aquela doença chamada câncer, que é terrível? O câncer, ele é o mal do século, infelizmente. E um câncer, você não consegue tratar ele com pomadinha, consegue? Passando pomada no câncer, o câncer está em tal lugar, vou passar pomada aqui para tratar. É assim que você trata? Se você colocar um band-aid em cima do câncer, dá certo? Ele cura? É exatamente isso que Israel queria fazer com Deus. O pecado era algo que estava na raiz, estava dentro do povo, e eles queriam colocar um curativinho. Queria colocar uma pomadinha para aliviar aquilo, sabe? E Deus dizia: não, o problema é mais grave. Como que você acaba com o câncer? Matando ele pela raiz. O problema do povo era o pecado, e o pecado não podia ser curado com coisa leve, tinha que ser tratado na raiz. Era grave, era sério. Hoje eu tenho um convite da parte de Deus para fazer para você. E eu já vou encerrar a palavra. Deus está nos chamando, não para um remorso temporário, mas para um arrependimento que transforma e muda a nossa vida. Se você está ferido pelas consequências da sua escolha ou da sua disciplina com Deus, hoje é o momento em que você deve se entregar ao Senhor. E hoje é o momento em que você não pode, de maneira nenhuma, trazer somente palavras vazias, mas ofertar para Deus o seu coração. Quando Deus diz: eu abrirei a ferida e eu mesmo tratarei, existe uma diferença aqui muito grande entre a ferida que o inimigo faz para a ferida que um cirurgião faz, um médico cirurgião. O inimigo, quando ataca, ele ataca para ferir, para matar. Mas quando o cirurgião, um médico, ele vai abrir uma ferida na pessoa, ele abre para quê? Para sarar. Então, quando Deus diz: ele vai abrir a ferida e ele mesmo vai sarar, e depois ele continua dizendo: ele abriu a ferida e ele a atará, significa literalmente que ele vai passar a faixa em volta. Ou seja, quando Deus vai tratar com o povo de Israel, ele não vai tratar para matar o povo, ele vai tratar para curar o povo. Deus está tratando a minha vida e a sua vida nessa noite. Deus está abrindo feridas, mas feridas para cura. Deus está fazendo cirurgias de coração nessa noite. E eu creio que a palavra de Deus é viva e eficaz. Porque assim diz o Senhor: eis que eu arrancarei o coração de pedra, e eu colocarei um coração de carne, um coração vivo,
um coração que pulsa, um coração de verdade. Ou seja, Deus trará sentimentos ao seu povo, e quando o povo chorar, dizendo que ama a Deus, não é algo da boca para fora, é algo que acontece de verdade. Amém? Vamos orar nesse momento, fique de pé, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração, eu quero orar pela sua vida. Através dessa palavra, através da palavra